Vamos lá. Hum. Gracioso Deus e Pai, obrigado por esse dia que Tu nos deste, pela direção, condução, pela Tua presença em nossas vidas, tanto no amparo físico, material, quanto também espiritual. Guia-nos em Tua bondade também nesse momento do estudo bíblico, guia-nos com Teu Santo Espírito, dá-nos o entendimento e também a compreensão para sermos fortalecidos por Ti, guardados e guiados na fé que somos. Assim nós oramos e pedimos em nome de Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Agora vocês vão ter de vez em quando, essa correria de cachorro aí, que eu fiquei com o Luí aí, né, dormindo, mas eu tô em casa. Então a cachorrada de vez em quando sai disparada, aí vocês vão ver qual é que é. Povo, então hoje nós temos o desafio do capítulo 39 de Gênesis, e ele vem na sequência do capítulo 37, né? Lembra que no estudo semana passada, a gente veio estudando José ali, a rejeição dos irmãos, de repente entrou a história de Judá e Tamar, né? Deu uma quebra, assim, Moisés, de repente, na sua escrita, faz esse relato impressionante, assim, o qual nos transporta lá para a genealogia de Jesus através de todo esse fato aí dentro desse capítulo 38, né? Muito curioso isso. Mas, abordado isso, vamos só lembrar de novo, os irmãos estavam no capítulo 37 rejeitando esse destaque de José, né? De ele sonhar que os irmãos se curvariam na presença dele, sonhar que os pais estariam também curvados na presença dele, junto com os irmãos, esse amor do pai que parece revelar muito mais afeição a ele do que aos outros, né? Dando uma túnica. Então tem todo esse momento, e ele indo então ao encontro dos irmãos no campo, de repente eles combinam de pegá-lo, né? E Ruben interfere para que não seja morto. Até Judá diz: olha, que ganho nós teremos, né? Na morte do irmão. Botaram ele numa cisterna e aí venderam ele como escravo para uma caravana que estava indo ao Egito. Então assim começa agora o capítulo 39. Não tem nada a ver com o capítulo 38, né? Ele está lá no capítulo 37, a continuidade. Então, aqui no 39, a gente começa assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. A gente sabe que o comércio, né, de escravos aí dentro do Egito, nesse tempo, era muito grande, né? Então, a figura masculina, especialmente assim, dentro de um conceito mais bruto para força, né, disposição, serviço, né, saudável, era de agrado. Então, provavelmente, Potifar aí, que tinha uma inserção maior, uma influência maior, teve logo a oportunidade de ver a esse garoto José vindo para o Egito como escravo, e ele logo deve ter se apropriado: opa, esse camarada aí é bom para mim, um guri novo, né, cheio de saúde, força, então vamos logo pegar ele para os meus préstimos aí. E então a gente tem uma foto, eu vou compartilhar com vocês agora aqui, que eu coloco essa figura aqui, ó. Deixa eu só ocultar aqui. Nessa figura, nós temos José servindo Potifar e a esposa. Potifar, então, era esse oficial aí dentro muito próximo de Faraó, né? Ligado a ele era logo o oficial de Faraó, né? Então, ele tinha uma ascensão, uma influência muito grande, ele era um homem importante. E ali, logo se agradando de José, pegou ele como seu escravo. E vejam só agora como é que continua o versículo 2 da leitura de Gênesis aqui. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com José. Aqui nós podíamos parar, né? Esse é o título do estudo, para pensar o que José poderia estar pensando, né? O que José teria de motivação para refletir com o Senhor ou sobre o Senhor? Ele, afinal de contas, foi um menino que visionava, né? Por sonho,
coisas belas para um futuro, onde é que os irmãos estariam diante dele, os pais estariam diante dele, talvez ele recebendo ou pensando aquele destaque teria. De repente ele se vê como escravo, levado para longe da família, né? Muito longe da família, e agora estando numa situação desfavorável, o que ele poderia estar pensando de Deus, né? E o texto já começa assim, logo assegurando: o Senhor era com José. Talvez isso não é em vão que esteja aí logo colocado por Moisés na escrita desse livro, desta forma. Por quê? Porque talvez essa era a certeza que José tinha, né? O Senhor está comigo, independente aonde eu estou. Então, nisso, quando nós lemos o Senhor era com José, é como que se nós pudéssemos talvez ter um destaque de lembrança que esse era o pensamento que José podia estar tendo: o Senhor está comigo. E que, de alguma forma, nós podemos contemplar de que, da parte do Senhor, não tem dúvida que Ele está com quem ele está guiando, e nem até com quem ele não está nem achando que Deus está guiando a ele. O Senhor está com todos, né? Mas o destaque aqui é realmente para dar a certeza que Deus está vendo José, né? Deus está com José, está guiando a ele, mas também de poder dar a certeza de que José tinha isso muito claro para si. Deus, o Senhor, está comigo. E então, na sequência, eu acho que vem uma prova para que isso esteja bem claro na cabeça de José. Olha só o que vem na sequência. Que veio a ser homem próspero. Esse versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O que é esse veio a ser homem próspero? Na linguagem de hoje, simplesmente diz assim que ele fazia tudo direito e as coisas davam certas, né? Tudo que ele fazia dava certo. Isso talvez é muito importante, talvez destacar também, pelo fato de que José, através das suas obras, das suas ações, as quais ele praticando estavam dando certo, e ele estava feliz com aquilo, e estava dando para ele felicidade, ele poderia ser um consolo nesse momento por estar por estar longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, da sua família, da sua terra, mas aqui é a certeza de que, olha, as coisas que eu estou fazendo estão dando certo, as coisas que estou fazendo estão me alegrando, as coisas que estou fazendo estão evoluindo, prosperando, né? Nessa certeza ele podia dizer: o Senhor está comigo. Aqui é uma prova muito material, talvez para ele, de uma forma muito concreta na vida terrena dele, né? É o que nós dizemos, até julgando alguns, né? Aquele lá está dando tudo certo, Deus está abençoando ele, está dando certo, Deus está com ele. Já não podemos fazer a mesma distinção para quando as coisas não estão dando certas, né? Porque isso a Bíblia não nos diz, né? Desta forma, a gente pode até atestar a situação do próprio José. Para ele não deu nada certo, ele ser vendido pelos irmãos, ser desprezado, mandado afastado, longe de casa, mas ele tinha certeza que o Senhor está comigo, e isto fez com que ele, por exemplo, desse a volta por cima, vamos dizer assim, né? Talvez nesse linguajar mais do dia a dia nosso, e ali ele prosperou no que ele estava fazendo, porque não era um homem deprimido, frustrado, chateado, incomodado, mas era um homem que estava feliz, com a certeza: Deus está comigo, o Senhor está comigo. Então as coisas andavam de acordo com até a alegria que ele estava tendo em realizar as suas atividades. Em todos os casos, Deus estava com a mão sobre José, né? E aqui era algo nítido, vejam só. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e com tudo que ele fazia. Aqui vem uma coisa muito impressionante nesse relato do texto. Potifar, alguém de fora, que nem era da referência do povo dessa condução de Deus, né, nos patriarcas, dessa genealogia dos patriarcas, como Senhor, desde Abraão: eu sou o Senhor, né? E aí vem, de repente,
um homem de fora, no Egito, longe, e ele reconhece que o Senhor está com ele. Não sei se José foi um homem que falava do Senhor, provavelmente sim, né? Muito provavelmente José, ainda que na situação que ele se encontrava, longe da família, desprezado pelos seus irmãos, vendido como escravo, servindo o outro, ele talvez falava do Senhor, das obras do Senhor, das promessas do Senhor, né? Então, nessa direção, aqui tem o relato: Potifar reconhece que o Senhor estava com ele e no que ele fazia. Esse relato aqui, no mínimo, é um reconhecimento de um testemunho de José. Como é que, de repente, Potifar vai conhecer desse Senhor, se ninguém lhe falou? Por causa de José, provavelmente, né? Então, vem aqui uma vida de testemunho, mesmo na situação muito adversa que ele estava vivendo, mas uma vida de superação de José. E aí, uma vida de testemunho para com Deus, no qual ele acreditava. Esse é formidável, esse relato aqui. Então, nós podíamos destacar aqui algumas coisas, ó. Se vocês estiverem lendo aí em casa, esse versículo, Gênesis 28:15, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Para quem que Deus diz isto? É uma fala de Deus. Eu estou contigo, não, eu vou te guardar, não vou te deixar, eu vou te levar de volta. Para quem? Isso aqui é um texto que Deus diz para Jacó, quando foge da casa, né? Esaú fica sabendo de toda aquela trama, de todo aquele engano que ele sofreu, né? Ele foge de Esaú, e ali, distante de casa, ele tem aquele sonho da escada. Nós falamos isso em outro momento de estudo. Aquele sonho da escada, né? De sobe e desce de anjos, ou seja, era uma certeza, Deus está com Jacó. E essa aqui é a palavra dele. A gente pode imaginar que isso também esteja na cabeça de José. Se era passado de geração em geração, a história era contada para aqueles que estão diante dele, essa palavra era do pai de Jacó, pai de José. Talvez Jacó muitas vezes tenha lembrado isso para todos, e José talvez tenha isso muito perto para ele. Eu tenho o Senhor comigo, Ele me guarda aonde eu for, não interessa se eu sou escravo, se eu sou filho livre, se eu estou trabalhando com meus irmãos, se eu estou longe. Entende essa visão, esse efeito da palavra na vida de José? Isso nós podemos tirar de grande lição. Até aqui só várias grandes lições já, né? Reflexões. Eu posso tirar daqui já um aprendizado, eu não preciso duvidar, me inquietar em qualquer situação, porque eu tenho a promessa, eu estou contigo e te guardarei. E agora nós temos esse relato de Moisés aqui, o Senhor está com José. Ele deve ter essa certeza. Mas isso também nos faz lembrar de outra situação, né? Um pouquinho mais para frente, vejam só, porque nós já conhecemos essa história, José ainda não conhecia. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é uma palavra de Deus para Josué, quando ele substitui Moisés agora. Moisés havia partido, né, e José deve de assumir a função de Moisés. E agora, então, José recebe essa promessa de Deus. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, o Senhor, eu sou contigo de novo, né? Então, isso vem uma palavra bonita também para Josué, a partir desse relato, da mesma forma como José pôde lembrar do seu pai Jacó, nós fazemos todo esse olhar agora pela essa história do Antigo Testamento e podemos destacar no Novo Testamento o quê? As palavras de Jesus, quando ele sobe aos céus, diz, eis que estou convosco todos os dias. Essa promessa agora de Jesus para cada um de nós. Esse Senhor com José é um Senhor conosco, né? É um Senhor conosco. Esse mesmo Senhor que estava lá com José é o mesmo Senhor que diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, vamos adiante nessa história aqui. E desde que o fizera mordomo de sua casa, Potifar, né?
E sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. Veja só agora um relato bonito aqui. O Senhor abençoa Potifar através de José, ou por causa do amor de José. Por causa do amor de José, a José, ele abençoa Potifar. Esse instrumento bonito, né? Agora, Deus vindo através de José, provavelmente por testemunho para Potifar, e agora beneficiando, ou dando significado e bênçãos para Potifar por causa da vida de José. E esse texto deixa claro isso, né? Ele abençoou tudo que José fazia, tudo que ele em todos os momentos dele, também Potifar. Por quê? Porque Potifar estava diante de José, e ali José era um instrumento de Deus para a bênção de Potifar. E aí continua, a bênção do Senhor estava sobre tudo, e o que tinha, tanto em casa como no campo. Tudo o que acontecia de bênção de José vinha para Potifar, na casa e também no campo. Deus cuidando de tudo que estava à volta. E aqui vai ser um gancho legal, porque no campo depois, mais tarde, nós vamos ficar vendo, né? O que acontece no campo. Quem é que coordena, quem é que manda no campo, né? Aqui Deus já diz, ele abençoa a casa e o campo. E aí vem Potifar, tudo que tinha, versículo 6, Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. Ele simplesmente depositou toda a confiança em José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia. Potifar nem tomava conhecimento. O que tu fez? O que tu precisa fazer? O que tu deves fazer? Ele nem mandava José, José já tinha por consciência, era um homem, era um mordomo tranquilo, né? Dentro disso, diz que não sabia de nada, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. A única coisa que Potifar parece se importava era com o alimento dele e também da casa toda, né? E nesse sentido aqui, assim, eu acho que ele participava um pouquinho mais. E aí, vamos ter uma coisa para comer hoje? O que nós vamos comer? Só para, eu acho que, se inteirar daquilo que ele gostava mais, né? Mas do resto, ele diz que nem precisava saber. Nós podemos refletir sobre mordomos que somos das coisas que Deus nos dá. Deus deixa nós conduzirmos a nossa vida, administrarmos a nossa vida, né? Guiarmos a nossa vida como mordomos que Ele nos fez para cuidar daquilo que é dele. A mordomia significa eu tomo conta como se fosse meu, mas isso não é meu, isso é de Deus. Aqui José parece ser esse exemplo por excelência. Ele toma conta de tudo tão perfeitamente que, além de fazer tudo prosperar, ele toma conta tão pertinentemente como se fosse dele, servindo simplesmente Potifar. Ele, além de cuidar das coisas que não são dele, ele vê como se fosse dele, mas vê Potifar não como dono, mas como um alvo de serviço, né? E ali é uma coisa impressionante de exemplo de José aqui. E aí, versículo 7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele disse, olha, o seu marido, ele é o meu senhor, e ele me tem por mordomo, eu devo cuidar, administrar, zelar por tudo. E ele nem sabe o que está acontecendo, eu sei mais do que ele, né? E ele não é maior do que eu nesta casa. Aqui no sentido de que, no aspecto da presença da casa, no cuidado. Porque ele diz, olha, o meu senhor nem sabe de tudo, e nem conhece tudo, mas eu sei mais que ele, eu cuido melhor que ele, eu estou mais informado que ele, nesse sentido. Não é que ele não tem, que ele não seja maior na posição que ele exerce, sim, na posição que ele exerce, mas como mordomo ele diz, olha, o seu marido nem sabe das coisas, eu sei mais do que ele dentro dessa casa. Esse é o sentido aqui. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou. Ele não me impediu nada, ele não me proíbe nada.
Mas uma coisa sim, olha aqui, senão a ti. Ele está falando isso para a esposa de Potifar, que está assediando a ele. Então ele diz, o seu marido me deu uma liberdade em tudo, ele não me impediu em nada, eu tenho trânsito livre para tudo, eu conheço, administro e cuido de tudo, mas a ti eu não posso ter, porque tu és esposa do meu Senhor. Então, porque tu és a mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E essa é a resposta de José, falando ela a José todos os dias. E aí a gente vai ver o seguinte, essa tentação, esse assédio, essa tentativa, né, da mulher de Potifar não foi um momento só, não foi uma ocasião só, não foi duas ocasiões, né? Não foram duas ocasiões. Ele diz aqui o texto do versículo 10, falando ela a José todos os dias. Imagina essa mulher aqui tentando José, né, para que fique com ela, convidando-o a deitar com ela, se insinuando, e não lhe dando ele ouvidos para deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela pegou as suas vestes e lhe disse, deite-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugiu para fora. E aqui nós vamos ter uma imagem sobre isso. E agora ela assedia José de uma forma mais abrupta, né? Como se fosse mais violenta, mas assim insistente, né? Fica comigo, pega pela roupa, José, e o força a ter alguma relação com ela. E então ele nega, se desvencilha das mãos dela, da esposa de Potifar, e consegue fugir, mas as roupas ficam. Então ela o pegou, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse, então já devem ter chegado pessoas, ou os guardas mais afora, e ela não querendo levar esse desaforo de negação, né? Ela se aproveita disso, vendo as vestes nas mãos, e logo vem um plano na cabeça. Vede, falando para os da casa, os outros, né? Homens da casa, talvez até mesmo os guardas, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então ela estava lá com as vestes como prova, né, do crime que ela estava acusando José. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Agora fala para Potifar o que aconteceu. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, ele não vai duvidar da mulher, né? Vai acreditar no empregado, no servo, mesmo que de boa fama, ele vai acreditar na sua esposa. Então, dessa maneira, me fez teu servo, então se lhe acendeu a ira. O Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E agora vejam só, o que nós estamos falando de José, né? O Senhor é com José, tudo que ele fazia prosperava, todas as coisas que ele fazia davam bem, ele tinha consciência de que Deus o estava guardando e, de repente, outra queda, outra cacetada, outra tempestade, uma nova situação de desafio acontece para José. Ele está de novo na prisão agora, colocado na prisão, uma acusação falsa, e ali sofrendo o desprezo, então, agora do seu Senhor, não dos seus irmãos, mas do seu Senhor. Vejam só, de novo uma história que nos faz refletir muito, né? Se nós parássemos aí até os versículos iniciais, que tudo prosperava, que tudo dava certo, olha, isso aqui já chega, né? Basta, vamos ficar com Deus.
dando tudo certo, apesar dos dos infortúnios de José, tudo deu certo, agora acabou bem. Mas aí a história continua e traz de novo essa situação, né? E esses são os altos e baixos que nós mesmos temos na vida. Mas vejam só que aqui eu quero dar um destaque com relação aos mandamentos. Nós conhecemos os 10 mandamentos de Deus. Qual seria o primeiro mandamento que foi talvez guardado por José aqui? Vamos colocar os mandamentos que José guardou. Qual foi o primeiro mandamento que José guardou? É o primeiro mandamento. Vocês recordam dele? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E assim nós vamos ver a explicação de Lutero. Lutero traz isso muito claro e essa história nos mostra isso bem. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, confiar nele acima de todas as coisas. O portanto é o único mandamento que não tem aqui, né? O primeiro. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. José foi desprezado pelos seus irmãos, foi levado como escravo, chegou ao Egito numa situação triste. Ele confiava no Senhor, acima de todas as coisas. Agora, numa situação de novo, de total desagrado, de tristeza, ele confia no Senhor. E ele está cumprindo o primeiro mandamento. Não vamos dizer o primeiro é essencial, mas a partir do primeiro, todos os outros têm muito mais significado. Então, nós vamos ver agora um outro mandamento que José cumpriu. José cumpriu o 6º mandamento, que diz, não cometerás adultério. O 6º mandamento, onde zela pela relação do casal, do matrimônio, e que já inicia desde a vida de solteiro. E esse é um gancho muito legal para conversar também com jovens, com a vida de desquitados, com a vida de viúvos e assim por diante, é ter a relação de namoro, de união, sempre aos olhos do Senhor. E esse não cometerás adultério, até mesmo com os jovens, a gente sempre diz assim, ó, ele é para vocês que ainda não estão casados. Ah, não, esse negócio de trair, de adultério, é só para quem está casado. Não, a forma de eu namorar, com quem estou namorando, como eu lido com isso, como eu me relaciono com o namoro, está envolvido no 6º mandamento. Então, aqui o Lutero, ele simplesmente coloca a seguinte descrição, devemos temer e amar a Deus e, portanto, viver uma vida casta, pura, né? Decente em palavras e ações, e cada qual ame e honre seu consorte. Desde o momento que eu já tenciono a namorar, que eu já tenciono a ter com alguém, estar com alguém, eu procuro essa fidelidade, eu procuro esse bem relacionamento, esse relacionamento limpo, puro, decente, aos olhos de Deus já. Aos olhos de Deus. Ou seja, é não ainda ter a relação fora daquilo que Deus abençoou e teve. Isso que José zela. Ele podia dizer tudo, sim, sim, vamos lá, né? A esposa de Potifar podia ter receio do Senhor descobrir, o patrão. Mas se ela guardasse segredo e aproveitando ali, teria um usufruto, né? Para ele, para a vida dele. Ele era jovem, ele estava longe dos seus pais, não tinha nem perspectiva de voltar a vê-los. Para quem ele deveria dar satisfação? Para que ele deveria se cuidar? Afinal de contas, ele foi desprezado pelos irmãos, os pais não estão lá, quem sabe Deus também não se importa. Mas ele tinha claro que essa relação dele com Deus era algo que ele deveria guardar puramente. E ainda que os mandamentos ainda não tinham sido revelados, né? Mas essa relação dele, que depois casa com os mandamentos, né? O primeiro mandamento, confiar a Deus, o 6º mandamento, poder ter essa relação. Você não pode ter relação comigo, você é casada. Eu poderia muito bem entrar nesse triângulo amoroso aqui e ficar de boa, mas ele não faz isso. O outro mandamento que ele tem muito claro, que para ele, né, depois fica claro nos mandamentos, mas ele tem como convicção, é não cobiçar a mulher do próximo. Esse é o 10º mandamento.
E diz, não cobiçarás a mulher do próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertence. E aí Lutero explica assim os mandamentos. Esse mandamento: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo. José está fazendo isso. Ele não quer apartar nem desviar a mulher do outro, que é o seu senhor e seu patrão, não quer desrespeitar o seu patrão, seu chefe, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. É o que José tinha feito. Eu não posso ficar contigo. O seu patrão, o meu patrão, o seu esposo, me deu liberdade em tudo, mas não a ti. Isso é propriedade dele. Tu és propriedade dele. Fica com ele somente. É como se estivesse dando uma lição de moral já na mulher, né? E tinha tudo, prato feito ali na frente para ele usufruir daquele momento. E ele não vai. Já por outro lado, da mulher, a gente pode dizer que ela teve transgressão do 8º mandamento e tantos outros, né? Desde o primeiro, não confiando, não temendo, assim por diante, mas ela faz o quê, né? Não tem essa relação com Deus. Tem os seus deuses, que talvez nem peçam isso, mas ela não tem uma atitude correta para com José, porque mente a respeito dele, calunia a ele, difama a ele, e é motivo pelo qual, então, ele é preso. De certa forma, nós vamos ver aí uma antecipação do que Jesus vai fazer por nós. Ele é obediente em toda a lei. Ele cumpre tudo. Não que José tenha cumprido, não. Ele é pecador, falho. Mas Jesus, depois, ele é o perfeito e sofre todas as injúrias, calúnias, ofensas, acusações, tudo. E nada cometeu. Mas ele sofre calado por nós na cruz. E assim continua o texto agora, versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Volta a primeira abordagem do nosso estudo. O Senhor era com José. Ele agora está lá na prisão, jogado no cárcere, junto com os outros que são os prisioneiros de Potifar. Ele está lá, mas o Senhor é com ele. E o que acontece? Vejam só. José está lá, com o Senhor, naquela situação. Aí a gente pode dizer assim, não, mas ali, como é que Deus vai estar com ele? O Senhor vai estar com ele? Está jogado às traças, condenado, acusado, largado, mas o Senhor está com ele, diz o texto. E lhe foi benigno. Olha só, Deus foi bom com José. Não, Deus não foi bom, deixou ele preso. Não. Ainda que preso, Deus foi bom com ele. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o cárcere, deu favor diante do carcereiro. Diante do carcereiro. O que aconteceu? O Senhor estava com ele. No primeiro momento disse que o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia era bom, dava certo, prosperava. E assim José também continuou fazendo na cadeia, no cárcere. Ele fazia de uma forma correta o que era para fazer. Ele era atento àquilo que ele devia ficar atento, ele era responsável, obediente àquilo que era para ser obediente e responsável. Isso chamou a atenção do carcereiro. E aí, então, esse favor que ele alcançou, quem estava conduzindo isso? Diz o texto, o Senhor. O Senhor era com José e lhe deu mercê, lhe deu favor, aceite diante do carcereiro, o qual agora, confiou às mãos de José todos os presos. Vejam só, José era uma pessoa dedicadíssima e correta, né? Ele, de repente, agora no cárcere, assim como ele ganhou a atenção do Potifar na sua atividade, nas coisas, e depois ganhou mordomo sobre toda a casa, assim José agora se desponta também na cadeia, ainda que esteja em situação lastimável. Ele ali chama atenção e o carcereiro diz, olha, toma conta dos presos por mim, me alivia aí a carga. Deixou tudo para José cuidar. José era responsável dos presos que ali estavam e ele se relacionava com eles, ele mandava, cuidava, zelava, atendia, tudo com ele dentro do cárcere. E ali ele fazia tudo quando se devia fazer ali. Ele fazia tudo por excelência. Vejam só,
Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Nenhum cuidado. O carcereiro nem botava a mão. José fazia tudo. O Senhor estava com ele. E o Senhor estava guiando José. É um outro aprendizado muito lindo que nós podemos ter dessa história. De novo, em uma situação totalmente adversa, ele não está sozinho, nem esquecido, nem abandonado. Está lá. Porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Está aqui José na prisão. E aí nós podemos lembrar, esse salmo, eu começo botando a referência para tentar, junto com vocês, encontrar o salmo. O que é esse Salmo 37:5? O que é esse Salmo 37? Ele é tão falado, ele é tão usado por nós. Claro que ele vem depois, né, de José, muito provavelmente escrito depois, mas ele já fala o que José está vivendo. Lembram desse Salmo 37:5? Esse é o meu preferido, sabe? Sei de cor, então não vou Aí, falar. então manda ver aí, Sandra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Olha só o detalhe disso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? Primeiro mandamento, confia nele, deixa Deus conduzir, e o mais ele fará. José podíamos dizer assim, ele estava tão tranquilo com isso. Disse, olha, tem que fazer a minha parte. Aonde eu estou? Não interessa se eu estou como um membro amado na família, junto com ele, se eu estou bem no meu trabalho, se eu estou preso na prisão, se eu fui justo ou injustiçado, se eu fui... Ele parece assim, ó, ele só confia. Ele sabe que o Senhor está com ele, ele faz a parte dele, o Senhor abençoa o que ele faz, e ali José diz, olha, para frente é com Deus, não é comigo. E o mais ele fará. Essa tranquilidade nos parece ser assim invejável, né? Mas de uma grande lição que José está tendo, nos passando. Mas é a realidade dele. E tudo que ele fazia, Deus prosperava. E José podia estar contemplando aqui, o Senhor está comigo. E se eu quero me lembrar dos sonhos, aqueles que eu tive lá no passado, deixa Deus conduzir. Se isso é realidade, deixa Deus fazer. Quando isso, deixa Deus decidir. É uma coisa assim impressionante aqui da vida de José, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. É aqui que está descrito por Moisés essa história. E aí eu aponto já que nós estamos vivendo numa época de advento, né? Onde nós olhamos o cumprimento e a vinda de Cristo, a primeira vinda, nós olhamos para a segunda vinda de Cristo, que é a volta dele. E aí nós olhamos para Apocalipse, que sempre são as coisas do fim. E aqui a gente diz ser fiel até a morte. Não é só ser fiel até as coisas darem certas. Não é só ser fiel até as coisas me alegrarem. Não é só ser fiel enquanto as coisas estiverem boas. Não. Dar-te-ei a coroa da vida até a morte. A fidelidade não diz respeito às coisas favoráveis a mim ou não. Elas dizem respeito ao que Deus vai fazer para mim. Eu creio nele, eu confio nele, eu estou com ele, eu me entrego a ele. E então ele vai fazer o resto, né? Então aqui, ser fiel até a morte. Pronto. E aí teremos a vida que Deus nos promete. E esse é um belo desfecho da história de José aqui, porque ela vai ser ainda longa, ela vai nos trazer muitas coisas para frente, mas aqui já abre caminho para todas essas coisas, né? E vamos nos lembrar disso, desses detalhes e também, ao mesmo tempo, dessa linda história de José, mas que aqui ainda está muito por acontecer. Deus abençoe essa reflexão, né, essa certeza na vida de cada um. Voltando aí com vocês à nossa tela. Tá bom, pessoal, então, diante desse nosso estudo, a gente encerra agora aqui com uma oração, depois a gente vai batendo um papinho com quem ainda puder ficar. Vamos lá. Gracioso Deus e Pai, somos-te imensamente gratos por essa história de hoje, pela certeza que tu nos reavivas e novamente nos lembras de que tu estás conosco, assim como estiveste com todos os teus servos, líderes e povo e pessoas que chamaste para junto de ti pela promessa ou pela obra de Cristo. Assim nós também queremos te bendizer e servir a ti, e assumirmos nossas funções ali onde é que tu nos colocaste, a sermos excelentes mordomos
e também sermos sempre fiéis, ainda que muitas vezes as situações de vida não sejam favoráveis. Assim pedimos sempre a tua força, a tua presença graciosa, bondosa, a tua bondade e benignidade. Guarda-nos na fé e mantenham sempre firmes os olhos na coroa da vida que nos prometestes pela obra de Cristo, e por isso sempre nos dês essa fé firmada nele e agraciada em Jesus. Assim oramos por essa noite de descanso, oramos por uma vigília sobre nosso leito, e se for da tua vontade, um novo amanhecer para vivermos, servirmos e testemunharmos a ti, na certeza da tua presença em nossas vidas. Cuide de todos aqueles que estão enfermos, necessitados do teu amparo. Lembramos aqui também novamente o Guto, lembramos todos aqueles que estão próximos a nós, em família ou em conhecimento. Queiras proteger, amparar e guardar e também dirigir a todos. Assim nos entregamos aos teus cuidados, em nome de teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém.